Olá, sonhadores, sejam bem-vindos a essa série, né, de vídeos sobre estabelecimentos. Apesar da gente falar sobre os estabelecimentos, alguns símbolos puxam outros, como a gente vai ver, por exemplo, nos meios de transporte. Então, na série dos meios de transporte, alguns símbolos, por exemplo, ligados aos transportes, puxam outros símbolos, como é o caso das malas, bagagens, por exemplo, né? Estradas. Então, alguns símbolos puxam outros. Então, no vídeo que anterior, eu falei sobre as lojas. Então, agora a gente vai falar de alguns símbolos em que esse estabelecimento ele puxa, né? Que são bem evidentes. Então, o primeiro deles aí são as roupas, né? É óbvio que as roupas, elas, digamos assim, né? Ela não vai aparecer somente nas lojas, embora seja bastante evidenciado nesse tipo de estabelecimento, né? Mas as roupas, ela pode aparecer em diferentes contextos, né? Dentro da casa, num dos cômodos da casa, por exemplo, a pessoa acessa o quarto, abre o armário e vê as roupas, né? Vê um tanque de máquina de lavar e tem roupas. Vê estender o varal e tem roupas. Então, essas roupas, ela realmente, o próprio sonhador não, mas os próprios personagens dos sonhos, eles vêm com determinadas roupas, né? Então, o contexto da roupa, ela é bem ampla quando ela aparece nos sonhos, e é um dos elementos extremamente relevantes, né? Que geralmente é passado batido e o sonhador não faz ideia, deixa para lá. Isso aqui é uma coisa corriqueira, deixa para lá e é um elemento muito importante. Então, o que, que as roupas elas evidenciam, tá? Tem momentos que a roupa ela vai evidenciar o estado emocional daquele personagem, caso a pessoa esteja vestida com aquela roupa. Então, vamos supor, o sonhador, um parente que aparece no sonho, um amigo, ou até mesmo um desconhecido, ele aparece com aquela roupa, né? E a gente entende melhor qual é, né, o que está acontecendo em termos emocionais com aquele personagem, tá? Tem outros casos em que essa roupa ela fala muito sobre um chakra específico que está despertado no sonhador, né? Tem casos que essa roupa ela vai simbolizar, né, algum aspecto que o sonhador ele vai evidenciar algum elemento positivo, né? Que é o caso das roupas claras. Então, alguns tipos de roupas claras, elas evidenciam, por exemplo, o branco, né? Principalmente o branco, né? Ele evidencia muito um aspecto positivo, um aspecto de revelação, de missão, né? As roupas já de cor bege, né? Aquelas meio que ligadas à cor de terra, né? Mas que sejam ainda claras, essa coisa de bege, elas já representam abandono, tá? Então, abandono, algum aspecto do passado e do sentimento de abandono, tá? As roupas vermelhas, elas podem simbolizar ou algum aspecto de transformação. Então, ali o sonho está falando que aquele determinado aspecto precisa ser transformado. Então, por exemplo, eu jogo, né? Eu jogo a roupa na máquina de lavar essa roupa, eu vejo peças muito fortes, vermelhas ali. Então, né? Então, ali a gente está falando de algum aspecto de limpeza de ordem emocional e que ligada a uma transformação interna, vai transformar aquele sonhador, vai mexer com a emoção, né? E transformando aquele estado emocional, aquele padrão emocional. E em outros sonhos, esse vermelho ele pode estar referindo a alguma ferida emocional, que a gente chama de corpo de dor, né? Esse vermelho. Então, depende muito da forma como ele apresenta, no conjunto com outros símbolos. A roupa marrom, ela representa, né? São cores parecidas que a gente vai ver também em objetos, tá? Mas a cor marrom, ela já representa algo negativo, algo que precisa ser descartado, tá?
E o preto, ele representa uma sombra, né? Então, algum aspecto inferior, negativo, que o sonhador precisa lidar, precisa confrontar. Nem sempre ele pode ser descartado. O marrom, sim, mas esse outro não, tá? Já aquelas cores, aí a gente vai falar de várias cores, né? Então, o rosa, ele representa um aspecto feminino ligado ao campo ou ligado ao chakra do amor, né? Vamos dizer assim, né? Cardíaco. O verde também é ligado ao chakra cardíaco, né? Central. A cor amarela, ela representa um símbolo que fala que o sonhador precisa aceitar aquele aspecto, tá? Que às vezes é muito difícil de ele aceitar, então eu tô olhando aqui porque às vezes quando eu tô vendo aqui as roupas da figurinha, para eu tentar lembrar o máximo possível. O laranja, ora ele vai representar um chakra ligado à área sexual ou ligado ao corpo, né? Às vezes não é um chakra só, mas assim ligado a um aspecto corporal, ciclo de vida, envelhecimento, longevidade. Ele vai estar ligado a isso. Ou esse laranja ele fala que de algum problema emocional que precisa ser superado, transpassado, ou um trauma do passado, enfim, o que quer que seja, tá? Algo que precisa ser superado. A cor azul geralmente ela simboliza aspectos masculinos do sonhador, yang, tá? Muito difícil, aí se for um azul escuro, já marinho, é porque está coadunado, está fusionado com algum aspecto de sombra, né? A cor lilás, roxo, violeta, ele remete a um aspecto de espiritualidade, jornada daquela alma, tá? Caminho a ser seguido, auto-orientação espiritual. O que é a auto-orientação espiritual? É quando o próprio sonho diz o que o sonhador deve fazer, deve cumprir para o momento, tá? Então, ela até remete muito a esse campo mais de destino, espiritualidade também, ok? Mais nesse sentido. Deixa eu ver se tem alguma cor que eu deixei de falar, né? O cinza, ele remete também a algum aspecto negativo que precisa ser trabalhado. Ele é uma fusão do branco com o preto, né? Então, cinza, geralmente, ele é um aspecto que precisa ser trabalhado, de ordem emocional, e que se encontra estagnado no sonhador, paralisado, petrificado. O cinza não é em termos de roupa, ele é uma cor de aprisionamento, tá? Então não é uma cor assim positiva, né? Deixa eu ver que cor falamos, o que é que nós falamos. O verde, como eu falei, ele simboliza geralmente aspectos cardíacos, do chakra cardíaco, ou também ele pode simbolizar um aspecto de cura, tá? As cores mais simples, determinadas roupas que a gente vai falar, né? Vai ter hora que você vai ver um vestido, a gente está falando de um aspecto feminino. A saia e a blusa, a saia ela remete a algum aspecto feminino, mas que geralmente ele está associado ao corpo, à reprodutividade da mulher, às funções sexuais dela, a aspectos hormonais, corporais, climatério, por exemplo, né? E as blusas, que são de nível mais, né, que é essa parte superior, aí ela já representa mais literalmente os estados emocionais que aquela pessoa se encontra naquele momento e que o sonho evidencia aquilo, tá? Já a calça jeans são roupas que remetem geralmente ao masculino, calças, né? Remete ao masculino. Então, mesmo em mulheres, remete ao masculino, tá?
Deixa eu ver outros tipos de roupa. O sobretudo, ele representa, sobretudo, né? Ele representa, geralmente, o sobretudo, ele fala de elementos muito pesados do passado, tá? Muito difícil, ele fala de memórias, né? Geralmente dolorosas, memórias não são muito convidativas de se explorar a respeito do passado. Os casacos que a gente vê, aqueles casaquinhos que a pessoa veste, ele representa um aspecto de proteção. Então, sonhador ou de proteção ou de bloqueio, tipo assim, o sonhador ele não quer lidar com aquele aspecto específico que o sonho está explorando e aí aparece esse casaco vestido em alguém, né? Não precisa ser necessariamente no sonhador, mas esse casaco ele mostra ele mostra, né, um aspecto de vulnerabilidade do sonhador ou de bloqueio quando o sonhador não quer acessar aquele conteúdo, né? Ou até mesmo uma necessidade de autoproteção, né? De proteção. Ele tem que aprender a se proteger. Por isso que tem a ver com a vulnerabilidade, tá? Eu não coloquei aí, né, outros elementos, como, por exemplo, chapéu, chale, né? Porque é bem mais difícil a gente encontrar isso nos sonhos, tá? Mas as roupas, a gente, de um modo geral, as roupas são isso, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas roupas, assim, que a gente precisa lembrar, né? As roupas de couro, elas representam determinado, dependendo também do que aparece nessas roupas, por exemplo, uma roupa estampada, ela representa uma abertura de campo emocional ou de campo espiritual. Abertura, expansão, ampliação, entendeu? Roupas estampadas. Geralmente são roupas bem coloridas, bem, né, enfim. E dependendo dos símbolos que aparecem nas roupas, é interessante também eles, às vezes, serem interpretados. Às vezes sim, às vezes não, tá? As roupas de couro, elas já representam rebeldias. Então, não necessariamente é uma coisa negativa, como muitas, porque geralmente as roupas de couro, elas são escuras, né? Mas nesse tipo de roupa, nem sempre esse estilo de roupa, ele representa um aspecto negativo, né? Ele é um aspecto, vamos dizer assim, positivo, no que tange a uma disposição do sonhador para ser corajoso, para ser rebelde e tudo mais, tá? Bom, eu acredito que eu devo ter contemplado bastante os tipos de roupas, estilos de roupa, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.